Seja muito bem-vindo à nossa aula O Poder da Atenção Consciente. Nessa aula aqui você vai entender como funcionam os mecanismos da atenção, como ela é construída na tua vida e como ela pode influenciar, inclusive, o teu destino. Então fica aqui na aula, que no final você vai receber também um exercício prático de como mudar a tua atenção de forma consciente para o que você realmente quer. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa atenção ela é completamente seletiva. Ou seja, as pessoas que começam a fazer algo novo e elas têm acesso a algo novo, como, por exemplo, um tênis ou trocam de carro, elas começam a dar importância àquilo que elas compraram, àquilo que elas estão fazendo. E a partir daquele momento ela começa a perceber todos os sinais que ela percebe e que ela foca. Então, a pessoa compra aquele tênis e a partir daquele momento várias pessoas vão ter aquele mesmo tênis, porque agora você vai perceber conscientemente quem tem ou não. Ou quando você compra um carro, por exemplo, e você começa a perceber que várias pessoas também têm aquele mesmo carro e também é da mesma cor que o seu. Então, a partir do momento que você coloca em evidência uma coisa e a tua mente diz que isso é importante, você começa a perceber também essa mesma coisa no teu mundo exterior. Agora, a construção da atenção seletiva depende muito da tua formação. Então, por exemplo, se você simplesmente cresceu numa família onde algumas pessoas focavam muito em problemas, em reclamações e em dificuldades, sempre que aquela pessoa passava por um problema, ela ficava falando sobre o problema. Sempre que ela enxergava uma dificuldade, ela falava sobre essa dificuldade. E sempre que ela estava passando por uma situação difícil, ela evidenciava aquilo. O que você começa no dia a dia a perceber essa pessoa fazendo isso, o que vai acontecer? Você também vai começar a prestar atenção em problemas, dificuldades e a reclamar. Então, quando você instala esse software na sua mente, tu começa a identificar todas as dificuldades, diferenças, tu vai começar a reclamar. Por quê? Porque você aprendeu a fazer isso. Existem pessoas que vão conseguir focar apenas na parte positiva, e isso é muito difícil, mas existem pessoas que vão ter um equilíbrio maior entre o positivo e o negativo. Agora, perguntando aí para você agora, você acha que as pessoas focam mais no positivo e são mais felizes e dão atenção ao que elas realmente querem, ou você acha que as pessoas focam mais no negativo e são mais tristes, ou seja, sofrem mais e elas dão atenção ao que elas não querem para a vida delas? Mas elas aprenderam a fazer isso. Então, quando você começa a se questionar, você começa a entender como esses mecanismos funcionam na sua atenção, você vai percebendo que o teu foco está completamente disperso. Ou seja, imagina que você tem um objetivo, aqui está o objetivo, aqui está o teu alvo, tá? Só que, ao invés de acertar no alvo e focar nesse alvo, o que você faz? Vou botar mais para cá. Você está mirando em outras coisas que não é o teu foco, que não é o teu alvo. Então, quando você faz isso, você simplesmente tem toda uma atenção que não está focada. E tudo que você foca, cresce. Então, se aqui era um problema, esse problema começa a crescer. Se esse aqui é uma dificuldade e você está focando nela, ela começa a crescer. Então, tudo vai crescendo e se desenvolvendo, menos o que você quer, menos o que você tem que dar o foco. Então, por exemplo, imagina que você tem uma plantinha aí na sua casa. E essa planta, você esqueceu dela. No dia a dia, você não coloca água para ela. O que vai acontecer? Ela vai começar a ficar triste, ela vai começar a murchar, ela vai começar a entrar num processo de morte. E pode ser que você olhe para aquela planta e fale, caramba, eu me comprometi a cuidar dela e não estou cuidando. Aí o que você vai fazer? Você vai observar se ela está pegando o sol corretamente, você vai começar a colocar água nela, você vai passar e você vai observar ela, você vai tocar, você vai perceber aquela folhinha nova que está nascendo, você vai começar a dar atenção. E esse é o ponto importante da gente entender e é o nosso primeiro insight.
tudo que nós damos atenção, nós direcionamos a nossa energia. E a nossa energia é capaz de criar. Tudo que você foca na sua vida, você direciona a sua energia. E a sua energia é capaz de fazer crescer e desenvolver tudo que você foca. Então, quando você começa a focar na planta, o que é que vai acontecer? Essa planta vai recebendo uma atenção consciente sua e ela começa a se desenvolver. Então, esse é um dos grandes segredos da vida. Então, a pessoa começa a focar em problema, o que é que ela vai ter? Mais problema. A pessoa começa a reclamar, o que ela vai fazer? Reclamar cada vez mais. Então, isso vai se tornando um ciclo na vida da pessoa. O que ela tem que fazer, Lourenço? Ela tem que simplesmente reprogramar a sua atenção seletiva para focar no que é realmente importante para ela e no que vale a pena. Então, a partir do momento que você entende que a sua atenção está sendo sequestrada. Por que a atenção está sendo sequestrada? Porque tudo que amplia a tua distração, seja a nível visual, auditivo ou sinestésico, de sinestesia, isso rouba a tua atenção. Então, eu estou falando com você aí agora, e você pode ser que esteja no celular ou no computador, mas tem dezenas de coisas ao seu redor que podem lhe distrair. E se você quer aprender e quer desenvolver o poder da atenção, você vai ter que focar aqui nessa aula. Então, você vai ter que sentir a sua respiração, você vai ter que olhar aqui para mim agora e focar no que você está fazendo, para que você receba os insights, que você reflita, que você consiga ter algo para que você possa usar no dia a dia depois. Mas durante o dia não é tão fácil. Por quê? As notificações chegam e você quer olhar aquela notificação. Quantas vezes você está trabalhando, se esforçando, e aí o celular começa a tocar aquelas notificações e você, o que será que estão querendo falar comigo? E às vezes aquele detalhe de olhar uma notificação que prende às vezes meia hora, 40 minutos, uma hora, e você se distrai, começa a ver um vídeo e foi-se embora a tua atenção. E onde é que está o teu foco? Em algo que não constrói nada. Tudo que você gasta tempo em algo que não constrói nada, tu está direcionando a tua mente para dizer, eu não quero construir nada, eu não quero mudar a minha vida. Então é muito importante que você consiga direcionar conscientemente o seu foco. Beleza? Então, existe um autor chamado Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele é uma referência internacional em inteligência emocional. Ele tem vários livros que são best-sellers publicados, entre eles um livro chamado Foco. Nesse livro chamado Foco, ele explica que nós podemos ter um foco voltado para o interior, o foco pode ser voltado para o outro, e o foco pode ser voltado para o exterior. Quando a pessoa volta o foco para o interior, ela consegue entender melhor, por exemplo, onde estão seus pensamentos, onde estão suas emoções, ela consegue investir em autoconhecimento, ela consegue perceber o que está incomodando, o que não está incomodando, porque assim, as pessoas geralmente, quando elas sentem uma alegria muito grande, elas pensam, estou feliz. Quando elas estão passando por uma dificuldade, eu estou triste. Mas entre estar feliz e estar triste, existe como se fosse uma gama de uma régua. Imagina assim, aqui ela está feliz, beleza? E aqui ela está triste. Então existe um espaço ainda com vários níveis intermediários entre felicidade e tristeza. E muitas vezes ela está em alguns níveis baixos aqui, por exemplo, alguns níveis iniciais de tristeza, mas ela não nota. Mas a sua aparência, a sua energia, o seu foco, a sua atenção começa a ser sequestrado. Então, a partir do momento que você começa a olhar para si e a olhar para dentro, você tem a capacidade de observar em que estados emocionais e psicológicos você se encontra. Então, o foco interior ele é muito importante. O foco no outro, ele tem uma relação com empatia. Você perceber como está o outro. Agora, existem coisas que são bem negativas nesse foco do outro, quando é comparação,
e outras situações onde o foco no outro não te traz coisas boas nem coisas produtivas. Mas a gente vai esmiuçar isso hoje durante a nossa aula. E existe o foco no mundo exterior. O foco no mundo exterior está cada vez menor. Por quê? Porque não é que ele está menor, mas ele está tão seletivo que você não consegue perceber mais as coisas à sua volta de maneira correta. Então, por exemplo, antigamente uma pessoa, para dirigir, ela tinha que ter um mapa. Geralmente elas compravam aqueles mapas da cidade, revistas para viajar, aí andavam prestando atenção, perguntavam aos outros. Hoje em dia, com a tecnologia e com o GPS, isso está cada vez mais difícil. Então a pessoa programa o GPS e ela relaxa, porque o GPS vai falar, dobra à direita, agora faça um retorno. E aí, se você simplesmente o carro estragar, acontecer alguma coisa, a pessoa não sabe nem onde ela está e nem para onde ela está indo e nem sabe como voltar. Por quê? Porque simplesmente ela relaxou a sua atenção do mundo exterior porque tinha um GPS dizendo o que ela tinha que fazer. Ou a pessoa está no celular andando, passa por pessoas conhecidas e nem as cumprimenta. Quantas situações hoje acontecem de pessoas caírem ou serem atropeladas porque estão usando o celular? Aí hoje em dia você passa na rua, você vê motoqueiro dirigindo olhando o celular. Ou seja, ele não consegue fazer um trajeto de 10 minutos, 15 minutos sem olhar o celular. Isso é um vício, e esse vício tem relação com a sua atenção. Ou seja, você começa a se tornar dependente disso. E veja o risco disso. Da mesma forma que você pode ser dependente do celular, você também pode ser dependente, sabe do quê? De problemas. Você pode ser dependente de reclamação. Imagina uma pessoa aí que você conhece, que sempre está falando sobre problemas. Se você pegar e resolver o problema dela, o que vai acontecer? Ela vai focar em outro problema, porque ela aprendeu isso. Então hoje eu vou te dar uma sequência de perguntas com uma fase final para que você possa refletir, para que você consiga mudar o foco de atenção na sua energia para o que você realmente quer. Porque, vamos lá, se você quer muito, vamos pensar num objetivo, você está estudando para um concurso, você quer muito passar num concurso, mas o tempo inteiro você está pensando e focando, você quer muitas outras coisas também, a tua atenção está completamente dividida e a tua força de vontade também. Então, você quer muito isso, quer, mas você também quer muito outras coisas. E tem um ditado de caçadores que falam: caçador que quer atirar em 10 coelhos, volta sem coelho nenhum para casa. O que isso quer dizer? Que nós temos que aprender a focar nossa atenção em uma única coisa, enquanto estamos fazendo essa única coisa, e quando a gente resolve isso, a gente foca em outra coisa. Senão a gente começa a se tornar uma pessoa ansiosa, com hiperatividade na nossa atenção, e a gente faz um monte de coisa, mas não faz nada bem feito. Então é muito importante que você aprenda a focar a sua energia. Então, o que o Daniel Goleman fala também? Ele explica o seguinte, que primeiro, existe um limite na nossa atenção consciente. Ou seja, existe um limite que o teu cérebro suporta prestar atenção conscientemente em algo. Então, se você descansa corretamente, se você faz exercícios e produz vários hormônios que são importantes para a saúde do teu cérebro, se você toma suplementação como ômega 3, fósforo, coenzima Q10 e outras coisas que vão te ajudar a turbinar, porque eu coloco entre aspas turbinar, porque isso não vai dar um grande resultado. Mas o conjunto de tudo, descanso, com suplementação, com exercício, sim, dá um resultado diferenciado em relação a uma pessoa que não dorme na hora certa, não descansa, não faz exercício e não suplementa. Então, essa pessoa que não faz essas coisas, o limite de atenção dela é mais baixo do que a pessoa que faz, ela tem mais capacidade de se concentrar e por uma quantidade de tempo maior, ou seja, o limite dela aumenta. Isso quer dizer que se você ficar, por exemplo,
Vamos imaginar algo bobo aí, mas você pega um jogo de celular e você fica jogando aquele joguinho no celular. Você tem que prestar atenção na hora do jogo, porque o jogo ele vai ter todos os artifícios ali para te deixar completamente numa imersão de atenção. Depois que você está 1 hora naquele jogo ali prestando atenção e você sai para focar em outra coisa, o teu limite já foi bastante reduzido. Por quê? Porque você prestou bastante atenção consciente no que você estava fazendo. Então, por exemplo, se você está fazendo uma caminhada, uma corrida, e você esquece o outro, esquece o exterior, por exemplo, e você foca na sua respiração, no seu controle, no seu ritmo de corrida, você vai ter um tipo de foco. Agora, se depois você vai pegar e vai pegar os papéis e começar a trabalhar e preparar uma apresentação ou algo desse tipo, o teu foco está aqui no exterior. Se você está durante a apresentação percebendo a catequese das pessoas, interagindo com elas, a tua atenção também tem algo dentro do outro. Então, essa atenção ela vai mudando ali, digamos assim, o foco, e ela tem um limite. Outra característica da nossa atenção é que tudo que a gente, vou botar aqui número 2, tudo que a gente reforça, a gente cria um caminho neuronal. O que é que isso quer dizer, Lourenço? Quer dizer que se eu dou atenção a uma coisa, eu dou força neurológica a isso. Mas se depois eu esqueço e não penso mais nisso, o que, que vai acontecer? Aquilo vai enfraquecendo. Mas se eu fico reforçando energeticamente todos os dias aquilo que eu quero, pensando naquilo, me esforçando, dando atenção àquilo, o que, que vai acontecer? Eu vou criar um caminho neuronal forte. E um caminho neuronal forte vai nos dar uma capacidade de aprender a focar conscientemente nisso que queremos de uma forma mais fácil. Porque já existe um caminho ali, entendeu? Então é a mesma coisa de você pegar, sei lá, teve um dia que eu estava com um colega meu e a gente saiu para a cidade para resolver umas coisas, a gente estava lá em Monte Verde e a gente estava falando sobre plantas e eu falei, essa aqui é a árvore de cedro. Mas todo lugar que eu passo, eu consigo identificar vários tipos de árvores. E o cedro em específico, ele é bem diferente, assim, mas para ele não. Então ele viu um cedro e falou, esse aqui é um cedro? Eu falei, não, aquele ali é. A gente ia passando pelos lugares de carro e ele teve uma dificuldade maior de identificar qual era o cedro. Mas por que eu conseguia? Porque durante um tempo eu fiz um reforço para estudar, por exemplo, sobre plantas, o que são plantas antirreumáticas, antifúngicas, o que são plantas anti-inflamatórias, quais são os tipos de planta, por exemplo, que ajudam a curar determinados órgãos através dos chás e através das tinturas e das destilações, tudo isso que tem relação com a parte da alquimia, que me chama a atenção. Então, eu fui aprendendo a identificar algumas plantas. Então, quando eu vejo aquela planta 1, 2, 3, 10 vezes, por mais que eu esteja fazendo qualquer coisa assim, meio distraído, passa ela, pum, aquela planta eu conheço. Ou seja, a sua atenção ela vai buscar. Então, o que, é que eu estou querendo dizer para você? Que se a sua atenção está apenas num telefone, por exemplo, você está só olhando para um telefone, todo o restante que está ao teu redor, o teu subconsciente vai completar aquilo, mas nunca mais vai focar. Então, se um dia você chega numa sala e pergunta, como é que estava o céu? Você não sabe. Você só vai anotar o céu se for um extremo. Por exemplo, nossa, está cheio de nuvens e está trovejando, vai chover muito. Aquilo chamou a tua atenção de uma forma diferente. Mas se o céu estiver dentro de uma escala mais normal, você não reparou, por exemplo, a constituição das nuvens, como é que está o ambiente. Então, se não tiver muito frio ou muito calor, você não percebe. Ou seja, a tua atenção está extremamente seletiva. E ela tem que ser um pouco mais ampla para você selecionar e ter um limite mais poderoso no que você quer. E a terceira característica é que a atenção, segundo o Daniel Goleman, possui um músculo. Claro que ele fala isso
metaforicamente, porque a atenção é uma capacidade da pessoa, não tem como ela ser comparada a um músculo, mas ela possui um músculo que, quanto mais você se distrai e dissipa o teu foco, quanto mais isso acontece, mais esse músculo enfraquece. Ou seja, imagina que você vai para uma academia e ao invés de se concentrar no exercício que você quer, quando você vai treinar, por exemplo, imagina um músculo como o peito, você vai ter que fazer uns 4 exercícios focados em peito para ele desenvolver. Agora, se você vai lá e bem pouquinho assim de peito, já vai fazer outro músculo, vai fazer outro músculo, vai fazer outro músculo, e você não foca, é o que eles chamam de treino de adaptação, quando você está iniciando ainda na academia. Então, basicamente, esse músculo da atenção, ele enfraquece, e quando esse músculo enfraquece, acontecem algumas coisas. Que coisas são essas? Eu vou pedir que quem está com o microfone ligado aí, desligar o microfone. Deixa eu desligar aqui já. Senão, na hora da gravação, pum, o foco vai para quem estava com o microfone ligado. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente tem um excesso de estímulos e um excesso de distração, o nosso músculo da atenção, segundo o Goleman, ele não se desenvolve e ele continua fraco. O que nos traz estados de ansiedade, a pessoa acaba ficando reativa e o pior, ela fica improdutiva. Ou seja, tua atenção está fraca, tu não tem um bom índice de produtividade, tu se torna ansioso, tu fica reativo, tu não começa a render o que sabe que tu pode render e isso te faz se sentir mal. Beleza? Então, esse esquema aqui da atenção, quem traz ele, quem explica ele através dos livros, é o Daniel Goleman. Vamos passar aqui agora. Eu vou trazer 2 autores hoje para vocês, tá? Tem um autor chamado Jon Kabat. Esse autor, ele tem um instituto que ele estuda, cientificamente falando, o Mindfulness. Todo mundo já ouviu falar em Mindfulness, ou em meditação, ou em atenção plena. Inclusive, ele tem um dos livros dele chamado Atenção Plena. Então, ele estuda os benefícios de você entrar no nível de atenção plena e se conectar consigo mesmo e os benefícios que isso traz para a tua vida. Então, esse autor, o Jon Kabat, ele fala muito sobre o Mindfulness. E só para reforçar, antes da gente entrar nesse autor, existe um código no livro Os Códigos da Transformação, que se chama Código do Redirecionamento Consciente. Esse código é muito importante porque quando a nossa atenção não está onde a gente quer, nós temos que aprender a redirecionar. Aí esse código vem justamente para isso. Beleza? Então, quem tem o livro, procura esse código. Quem não tem, manda um contato depois para você poder adquirir o seu livro, Os Códigos da Transformação. Então, esse autor, o Jon Kabat, ele fala sobre o Mindfulness e ele explica o seguinte, que a maior parte do sofrimento, olha como ele associa o sofrimento, tem relação com a ruminação do passado ou com a ansiedade do futuro. E eu quero explicar para vocês que existe uma conexão poderosa entre essas duas coisas. Por quê? Porque a ansiedade do futuro vem de uma perspectiva que você já teve no passado. Se você teve um passado repleto de vitórias, de conquistas, se você teve um passado onde você conseguia vencer tudo que você se propunha a fazer, quando você olha os desafios do futuro, você projeta essas vitórias no futuro. A ansiedade, zero. Ou seja, a ansiedade, quando essa pessoa tem ansiedade, é algo positivo. Por quê? É algo positivo. Porque a ansiedade no lugar certo, no momento certo e na hora certa, ela é positiva. Ela dispara certos hormônios em você para que você fique mais ativo, que você não consiga dormir, que você preste mais atenção. Agora, a ansiedade no lugar errado, na hora errada, ela é muito prejudicial.
Então, imagina aí, por exemplo, que você está num local, num prédio, sei lá, empresarial, de 50 andares, e do nada começa a tocar um alarme de incêndio. Tu não vai pegar, incêndio, nossa, estou tão relaxado, eu vou descer essas escadas, ou eu vou de elevador falam que não é bom. Ou seja, tu vai ter um problema, tu precisa ser ágil nesse momento. Então, a ansiedade vai disparar ali, por exemplo, hormônios como cortisol, noradrenalina, adrenalina, para tu poder correr, se salvar. Então, a ansiedade no momento certo, na hora certa, no lugar certo, ela é positiva. Agora, se toda hora toca o alarme de incêndio e não tem incêndio, tu tem um problema chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tu dispara, tu vê um grande problema em várias coisas e não tem esse tamanho todo. E o teu foco está sempre no pior, na pior situação possível. Porque se eu não conseguir fazer isso, aí você começa a desdobrar situações negativas, mas isso vem do passado também. Porque no passado você passou por algumas situações, você fica ruminando. O que é ruminar o passado? É você ficar lembrando negativamente daquela situação. Quando você lembra negativamente de uma situação, ou você lembra de uma situação negativa, e você começa a mergulhar nela, você começa a reviver aquela situação como se você estivesse lá de novo. E o teu corpo vai se submeter a todo aquele estresse negativo. Os teus pensamentos vão vir, os mesmos pensamentos negativos que você teve, ou seja, você está se colocando numa situação terrível. E as pessoas têm um costume de ruminar o passado. E projetar esse passado no futuro, trazendo estados profundos de ansiedade. Então, é muito importante que você compreenda que essa relação aqui você tem que cortar, você tem que eliminar para que você tenha um estado mental e emocional mais saudável e que você consiga focar de forma consciente a sua atenção. Beleza? Então vai o primeiro insight, anota aí, quem está com um caderninho, anota aí o primeiro insight. Tudo que você foca a sua atenção cresce. Tudo que você ignora enfraquece. Beleza? Nosso primeiro insight importante da noite. Você tem que gravar isso. O que eu dou atenção cresce e fortalece. O que eu ignoro enfraquece. Ou seja, se você começa a focar, por exemplo, você está no seu relacionamento, e você começa a focar nas reclamações, começa a focar no ponto fraco do outro, começa a focar nos problemas, começa a focar na dificuldade, em pouco tempo tu vai achar que teu relacionamento é péssimo. Agora, quando tu tiver um outro relacionamento, tu já treinou a tua atenção para isso. Então tu vai ter uma fase ali de mais ou menos 4 meses, certo? Desses 4 meses existe algo chamado paixão. E na paixão, a pessoa não consegue enxergar e a pessoa faz uma idealização do outro. Quando essa fase passa e o nível de ocitocina baixa um pouco, aí é que realmente começa o relacionamento, onde o casal vai enfrentar as dificuldades juntos, as situações do dia a dia, o cotidiano. E é aí que a tua programação de olhar a dificuldade, o ponto fraco, a reclamação, volta a atuar. E o que tu vai dizer? Esse relacionamento também não é bom. E tu vai entrar no ciclo e nunca vai achar alguém legal. Agora, se tu começa a ignorar, por exemplo, todo mundo tem ponto fraco, pô. Todo mundo tem alguma dificuldade, você começa a ignorar essas coisas, certo? O teu foco nisso enfraquece, mas você pode começar a focar nas virtudes, nas qualidades da outra pessoa, nos momentos bons que vocês passam. Por quê? Porque o relacionamento não é só coisa boa o tempo inteiro. Onde tem coisa boa o tempo inteiro é filme de Hollywood. No relacionamento normal, existem dificuldades que a pessoa enfrenta e que ela tem que superar. Então,
Quando a gente começa a ter uma visão mais realista do relacionamento, do trabalho, das amizades, da vida espiritual, a pessoa começa a ignorar o que ela tem que ignorar, o que ela quer que enfraqueça, e ela começa a focar no que ela quer que cresça e se desenvolva. Beleza? Aí eu pergunto para você, o que você está ativando? Se questione aí agora, o que é que você está ativando? Está ativando problemas? Você está ativando a sua verdade? Você está ativando a sua missão? Está ativando o foco que você quer para o seu caminho? Então, esse detalhe é muito importante e você tem que aprender a focar no que você quer. Lourenço, ainda está difícil fazer isso mesmo sabendo. A gente vai falar sobre um exercício importante aqui no final, beleza? Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte: existe algo chamado comparação, certo? A comparação é uma coisa que vem crescendo constantemente na nossa sociedade por causa das redes sociais. Você sabe disso, né? As redes sociais fazem com que você veja a vida do outro e você vê o outro lá feliz, curtindo, e você, caramba, é isso que eu quero para mim, mas eu não tenho isso. Só que nas redes sociais você não vê a vida completa da pessoa. Sabe por quê? Porque não está ao vivo. Se a pessoa tivesse uma câmera ao vivo, mostra ela acordando, ela indo dormir, ela às vezes passando mal, acontecendo alguma coisa, ela no trânsito, tendo uma discussão, alguma coisa, aquela perfeição toda não ia ser tão perfeita. Então, o que a pessoa faz nas redes sociais? Ela mostra o que ela quer. Ela mostra apenas o que ela quer que você veja. Então, o tempo inteiro a pessoa está se comparando. E antes, as pessoas se comparavam com o vizinho, com as pessoas ali do bairro. Agora, com o celular na mão, você se compara com a pessoa que está no Japão. Você se compara com a pessoa que está em qualquer lugar viajando, porque ela está mostrando a viagem para você. Então, você começa a se comparar. E a comparação é o foco errado no outro. Lembra que eu falei que tinha foco no outro, foco interno e foco exterior? Existe uma coisa também chamada medo. É comprovado que nós nascemos com dois tipos de medo. O medo de altura, ou seja, se um bebê é colocado em cima de uma mesa, ele vai olhar aquilo lá e ele vai ficar com medo. E medo de barulhos muito altos, porque ativa a frequência gama, então a pessoa se assusta. Tirando esses medos, todos os outros são medos aprendidos. Ou seja, o medo é um tipo de foco interno completamente equivocado. Internamente, você está pensando em criando imagens de você fracassando, de você não conseguindo fazer o que você quer, da outra pessoa te julgando, o que vão pensar. Ou seja, o medo, ele é um empecilho à tua atenção consciente, porque se você foca aqui no medo, o medo vai fazer o quê? Nosso insight? Crescer e se desenvolver. Se você foca na comparação, cada vez mais você vai se comparar e a comparação é o ladrão da alegria. Por quê? Poxa, imagina que você está felizaço porque você comprou um carro novo. Mas aí chega uma pessoa com um carro melhor ou mais caro que o seu, aí você já não está mais tão feliz, porque você está se comparando com a outra pessoa. Então, a comparação é o ladrão da tua alegria. Você tem que entender isso. E ficar se comparando não é legal. Então, você pode ter muita felicidade e ser uma pessoa extremamente tranquila consigo mesmo, se você parar de se comparar com os outros e entender que cada um tem o seu momento. E que quando você, inclusive, torce pelo outro, essa energia reverbera e volta para a tua vida de uma forma muito mais positiva. Beleza? E existe uma coisa chamada dúvidas. A dúvida é uma mistura de foco interno com externo. A dúvida enfraquece completamente a tua força. Por quê? Porque ao invés de você dar atenção ao teu objetivo e onde você quer chegar, você pensa, e se eu não conseguir?
E se acontecer tal coisa? E se, ou seja, imagina que a tua atenção está focada numa coisa só, tá bem forte assim, ó, bem forte. Mas aí você pensa, e se, aí vem um pouco para cá, aí tira um pouco de força. E se, tirou mais. E se, vai tirando o foco da tua atenção. E se, chega um momento que isso aqui está corrompido. Isso aqui não tem mais força. Por quê? Porque isso aqui que está ao redor, essas hipóteses, elas sequestraram a tua atenção consciente e o teu poder diminui e enfraquece. Beleza? Então, comparação, medo e dúvidas são como venenos para o teu poder e para a tua atenção consciente. O que a gente faz com o veneno, né? A gente tem que tomar o antídoto, que eu vou explicar para vocês depois. Tá bom? Então, qual é o caminho para a gente reeducar a nossa atenção e resgatar esse poder consciente e ter mais foco seletivo no que nós realmente queremos? Primeiro passo, presença. A presença é fundamental, o estado de presença. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou segurando esse piloto, eu estou anotando coisas no quadro, eu estou olhando aqui para a câmera. Tem hora que eu olho para a minha imagem ali para ver como é que está, se está enquadrado aqui ou não. O meu foco está 100% aqui. Se eu começar a pensar em outra coisa, meu estado de presença diminui, aí eu começo, o que é que eu estava falando mesmo? Aí já não fica mais tão legal a aula, porque você sente quando eu estou aqui com você. É como você está contando algo para alguém e a pessoa está olhando o celular, ou está distraída, está pensando em outra coisa. Então, o seu estado de presença, ele é poderoso, certo? Então, olha só, esse exemplo que eu vou dar agora é impactante, e se você faz isso, não faça mais, porque o teu estado de presença, a tua presença, fica fraca perante as pessoas. Então, você está pensando num problema XYZ, aí passa por alguém, oi fulano, ou até pergunta o nome da pessoa, como é que é fulano, beleza. Você cumprimentou a pessoa, pensando em outra coisa, perguntou o nome dela por um programa automático para gerar algum tipo de empatia, mas daqui a 10 minutos você não lembra o nome dela. E a impressão que ela vai ter de você é que você é fraco. Que você não é uma pessoa de presença forte. Agora, se você está aqui respirando, está consciente, vou conversar com essa pessoa, então daqui a eu tenho 5 minutos para falar com ela, é importante eu falar com ela, eu não vou mais pensar em nada, eu chego conscientemente, aperto a mão dessa pessoa de forma consciente, olhando para ela, opa, tudo bom? Como é o seu nome? Fulano, e dou atenção consciente àquilo, eu deixei uma marca da minha presença nessa interação, e essa pessoa vai ter uma impressão muito mais positiva de você, porque você chegou com estado de presença. Um dos segredos para você ter um estado de presença bacana e conectado é a respiração. Inclusive, existem muitas técnicas, até espirituais, que falam sobre a respiração e o direcionamento da nossa energia. Desde o taoísmo lá atrás, até coisas mais atuais na meditação, no mindfulness, a respiração é fundamental para o estado de presença. Então, inclusive, a respiração ela consegue te colocar num estado de presença e num estado de atenção consciente em que você tem mais clareza, a tua percepção, a tua lucidez aumenta. Isso é muito importante para você, beleza? Então, presença tem muita relação com a respiração, porque a respiração te traz para aqui e agora, tá? Outra coisa, consciência. Lourenço, se eu estou presente, eu já não estou consciente, você está consciente, por exemplo, do seu estado, certo? É uma coisa. Mas lembra que eu falei que o teu foco pode ser interno
pode ser externo e pode ser no outro. A pessoa que está consciente, ela está percebendo tudo ao redor dela, tá? O foco externo, o ambiente, está percebendo as pessoas e está percebendo como ela está. Isso é um nível, um grau de consciência onde a pessoa ela está 100% percebendo tudo que está ao seu redor e dentro de você mesmo. Isso é muito importante, porque o ambiente vai te dar sinais, as pessoas vão te dar sinais e o teu interior vai te dar sinais. E quando você combina isso, isso tem equilíbrio, você está feliz, você está pleno, você está congruente. Você está num lugar que não é legal, aquele lugar não te faz bem, e você ignora que você está se sentindo desconfortável, e você fica naquele lugar, o que é que você está dizendo para o teu corpo, o que é que você está dizendo para a tua mente? Tudo bem eu ficar desconfortável, tudo bem eu ficar num lugar que não me cabe, tudo bem eu ficar aqui e não tem problema nenhum. Aí essa pessoa está te dando um sinal que não é legal, não, tudo bem eu conviver com pessoas que não são legais comigo. Ou seja, daqui a pouco tu está aceitando qualquer coisa e não está percebendo que a tua atenção às vezes vai ser em se satisfazer depois com alguma dopamina barata, às vezes com algum tipo de droga, álcool, qualquer coisa que vai te dar alguma migalha de prazer, porque você não está sabendo se posicionar e ter uma presença consciente do que você está fazendo e onde você está indo. Beleza? O terceiro ponto é a direção. Aprender a direcionar a tua energia. Então, beleza, eu estou aqui presente, estou consciente do ambiente, estou me sentindo bem onde eu estou. Mas eu vou fazer o que agora? Qual é a minha intenção? Qual é a direção que eu vou? Poxa, eu estou num lugar, sei lá, num local que eu posso criar network, que eu posso conversar com as pessoas. Ou estou num lugar que eu estou com parentes meus que eu não vejo faz tempo, vou dar atenção a eles, vou perguntar como é que está a vida deles, vou mostrar que eu me interesso por eles, porque são pessoas importantes para mim. Qual é a tua intenção naquele ambiente? O que é que você está fazendo? Isso é muito importante para que você faça crescer o que você quer ali. Vai crescer o que? Teu network, a tua empatia, né? Tu vai crescer o que? O teu tá no ambiente de trabalho, tu vai desenvolver algum projeto, esse projeto vai crescer, vai para frente. Então, esse é o segredo, combinar presença, consciência e direção para que você tenha mais clareza nos seus objetivos, tá? Então, como é que a gente faz isso, Lourenço? Existem 3 perguntas que eu quero que vocês anotem essas perguntas. E anotando essas perguntas, sempre que você se sentir fora de foco, sempre que você sentir que está precisando de um empurrãozinho, que está precisando ser mais produtivo, você vai respirar conscientemente e vai fazer esse exercício que eu vou ensinar para dar atenção ao que tu realmente quer dar atenção, beleza? Então, a primeira pergunta, ela já vai quebrar o transe das distrações que você tem, que talvez você está focando um monte de coisa e você, pum, quebra esse transe para você focar no que você quer. Por quê? Porque o tempo inteiro, tudo tem poder de nos tirar do foco que a gente quer. E a pessoa que pega, por exemplo, um celular, só para ver a notificação e passa meia hora, ela está hipnotizada ali naquele celular. A pessoa que vai fazer tal coisa e pum, se distrai, e ela já entra num estado de hipnose. Ou seja, eu não estou falando de hipnose de palco, agora você é uma galinha, agora você é aquilo. Eu estou falando de um tipo de hipnose muito sutil, que sequestra a tua atenção e quando vê, passou. Então as pessoas falam o que hoje? Lourenço, o dia voou, a semana passou muito rápido, o tempo está passando cada vez mais rápido. Não. Você que está cada vez mais hipnotizado, deixando a sua atenção ser sequestrada. Porque quando você faz uma coisa pela primeira vez, uma coisa que você nunca fez, num lugar que você nunca esteve, a tua atenção, pum, é ligada. Porque você está num lugar completamente novo, com pessoas diferentes, numa coisa que você nunca fez. Então, você acha que o tempo passa mais devagar. Por quê? Porque a tua atenção está 100% focada no que você está fazendo. Então, você tem tempo. Entendeu? Quando a gente, eu não sei a geração de hoje, mas a minha geração fazia uns 3 esportes.
fazia aula disso, aula daquilo outro, ia para a escola e fazia tudo. Hoje em dia, parece que não tem tempo de nada. Por quê? Porque a pessoa está com a atenção completamente roubada. Por exemplo, eu tinha videogame, eu tive um videogame, acho que na minha época, o Super Nintendo, para você ter ideia. E quando era final de semana eu jogava. Ou quando eu estava de férias. Quando eu estava de férias eu queria jogar o dia todo. Final de semana eu me encontrava com para jogar, mas durante a semana fazia esporte. Ou seja, tinha várias coisas que não tiravam tanto a nossa atenção como hoje em dia, para ficar mais tranquilo, uma mãe joga uma tela ali para a criança e aquilo já faz com que a atenção dela seja completamente sequestrada e a produtividade dela caia bastante, beleza? E ela vai ficar acostumada com aquela quantidade de dopamina, aquela quantidade de estímulos que ela está tendo, enfraquecendo o músculo da atenção, lembra que eu falei dele? E fazendo com que a pessoa seja mais ansiosa, mais reativa, todos os malefícios da pessoa ter a atenção sequestrada. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, é a mais óbvia, mas é importante, certo? Onde está minha atenção? Essa pergunta já quebra o transe. Espera aí, respira fundo 3 vezes. Você está no trabalho, está fazendo qualquer coisa, você pode respirar fundo 3 vezes, não é estranho fazer isso. Onde está a minha atenção? E a partir daí, você já percebe, cara, eu estou pensando em problema há um tempão, estou pensando em tal coisa há um tempão, estou só reclamando, peraí, onde é que está a minha atenção? Você percebe onde é que ela está, certo? Você respira, traz consciência, certo? E agora você vai direcionar. A minha atenção está em algo que eu escolhi? Geralmente não, porque se você estivesse fazendo algo com super atenção, você não precisaria fazer esse exercício na hora, mas se você está se sentindo sem foco, faz isso, beleza? Ou fui sequestrado. Pensou num problema, começou a reclamar, pum, você prestou sua atenção, ou você está focando em algo que você escolheu? Isso já te mostra que você não está fazendo o que você realmente quer, que você não está ali focando em algo que é produtivo para você. Ou seja, essa pergunta é a primeira pergunta importante para você recondicionar e redirecionar a sua atenção, tá? Partiu disso, pô, não está no que eu quero, fui sequestrado, a minha atenção está em algo que eu não quero que cresça, eu não quero desenvolver isso, eu não quero colocar a minha energia nisso, tá beleza? Então, eu tenho que ter consciência do que eu estou alimentando. Aí vem a segunda pergunta. O que eu estou alimentando? Você que está assistindo aí, anota essas perguntas para você poder fazer sempre que você precisar, beleza? O que eu estou alimentando? Quando você foca no que você está alimentando, você está focando na consequência. Consequência. Qual é a consequência disso? Porque tudo que você dá atenção tem um custo e um impacto. Um custo, exatamente. Dar atenção consciente custa. Por quê? Porque vai gastar do limite, está dando atenção a uma coisa que é fútil, vai gastar o teu limite e vai ter uma consequência, um impacto. Você vai alimentar algo. Então aqui tu percebe onde está a tua atenção e aqui tu percebe o que tu está alimentando. É isso que tu quer? Se não for isso, a gente vai ter que trocar esse foco. Beleza? Eu vou apagar aqui para dar espaço para a gente colocar a terceira pergunta.
Depois eu quero o feedback de vocês, porque a primeira aula que eu estou dando no quadro aqui, geralmente as outras aulas eu estava dando com slides, né? E fica aquela coisa mais sentado, aqui fica mais dinâmico. Eu quero escutar de vocês depois aí, o que vocês acharam, beleza? E a terceira, isso que eu estou pensando e que eu estou alimentando está me aproximando ou me afastando do que eu realmente quero. Aí vem a pergunta: está me aproximando ou está me afastando? Então, a partir do momento que você entende que você vai estar se afastando do foco que você quer, olha o teu destino para onde vai. Entendeu? Se tu está se afastando, tu está criando um destino que você não quer para sua vida. Você tem que se aproximar do que realmente você quer. Beleza? E eu vou dar um bizu aqui para vocês. E muita gente fala disso, mas não fala a consequência, tá? Sabe qual é que é a consequência da reclamação? Quando o teu foco está na reclamação, a consequência disso é a escassez. Sabia disso? A escassez vai fazer com que você tenha vários e vários e vários problemas. Aí, os coaches hoje em dia falam, não, porque você está com a mentalidade de escassez. E como é que você sabe? Porque você está reclamando muito. Quem está reclamando muito está focando no mínimo, naquilo que ele não quer. Ou seja, não está no foco no que quer. Então vai para mentalidade de escassez. Sentimento de culpa, certo? A culpa, ela te leva a um tipo de prisão, e essa prisão faz com que você entre numa frequência baixíssima e se sinta indigno. E quando você se sente indigno, adivinha? Você não consegue chegar aonde você quer, porque você não se sente merecedor e não se sente capaz. Focar na culpa, prisão. Focar em reclamação, escassez. Focou em presença, respirou, consciência, direção, clareza, discernimento. É isso que você tem que focar. Então, eu quero que você anote uma frase. Por quê? Porque quando você fizer essas três perguntas e você se der conta de que você não está focando no que você quer, eu vou pedir que você pegue um papel, porque você vai estar sentadinho, respirou, pensou na primeira pergunta: onde está a minha atenção? Já quebra o transe. O que eu estou alimentando dando atenção a isso? Aí já vai te levar a uma consequência. Caramba, não é isso que eu quero. Isso está me afastando do meu objetivo. Isso te dá uma consciência e vai te dar um rechaço para dar atenção a isso. Você não vai querer dar atenção a isso. Então você vai querer dar atenção a quê? Aí você vai pegar um papel e você vai escrever duas coisas. Você vai botar uma lista no meio e você vai botar de um lado tudo que está tomando a tua atenção de forma negativa. Ah, eu estou tomando atenção com isso, 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 isso. E do outro lado a positiva. Aí você vai selecionar o que está positivo. Aí o que você vai fazer? Visualmente falando, porque isso tem um poder visual, você vai riscar o negativo e você pode grifar ou circular o positivo. E depois você vai falar a seguinte frase. Essa frase é legal, tá? Anota aí. Eu sou o dono da minha atenção. E com ela crio o meu destino. Você vai olhar para o que você tem que fazer, você vai respirar conscientemente e vai dizer: eu sou o dono da minha atenção.
e com ela eu crio o meu destino. Essa aula, nós finalizamos aqui, tá? Mas essa aula, ela é importantíssima, porque com esse exercício dessas 3 perguntas, e com o foco consciente no que você quer dar, mas essa frase, você tem uma ferramenta para redirecionar a tua atenção. Percebeu que começou a reclamar um pouco? Respira conscientemente e fala, poxa, onde está a minha atenção? Você não vai falar na reclamação, porque isso é raso. Isso é raso. Você vai respirar, onde está a minha atenção? Aí, essa reclamação, eu estou evidenciando o quê? Estou prestando atenção em quê? Nisso, nisso e nisso. Caramba, que bobagem eu pensar nisso agora. Qual é a consequência disso? Né? O que eu estou alimentando? Se eu começar a alimentar isso, daqui a pouco eu vou ver essa pessoa como a pior pessoa do mundo, ou vou ver essa situação como uma situação muito negativa, e o que é que vai acontecer? Se eu vou me aproximar, eu vou me afastar do que eu quero. Então você começa a ver um cenário mais amplo. Aí você pega, ó, negativo, dando atenção. Ah, eu estou prestando atenção em tal coisa, em tal coisa. Você, na primeira pergunta, você já focou em várias coisas negativas que você está dando atenção. Você vai fazer o que você vai riscar. Isso aqui para mim tem que enfraquecer. Isso aqui para mim não serve. Conscientemente você vai riscar isso. Isso tem um poder. Você pensar numa coisa é diferente de você escrever essa coisa. Escreveu, nunca mais você vai esquecer. Se plasmou, saiu do mundo mental, veio para o mundo físico através do papel e da caneta. E aí você focou no que você quer, circulou, grifou. Eu sou dono da minha atenção e com ela eu crio o meu destino. Tá? Então, não seja raso nesse exercício. Se dedique para entender, porque você fazendo esse exercício aqui, uma vez por dia, quando você precisar, você vai começar a perceber várias coisas negativas que se repetem, e você vai ter um foco ali, e você vai saber exatamente o que está drenando a tua atenção consciente. E quando você eliminar o que está drenando, vai sobrar atenção consciente para você focar no que você quer. E sabe o que vai acontecer? As coisas vão prosperar, vão se desenvolver e vão crescer de acordo com o destino que você quer para a sua vida. Beleza? Eu vou parar aqui a gravação agora e vou ficar mais um tempinho para responder perguntas, para que vocês tiverem de dúvidas, a gente conversar, beleza? E para quem vai ver essa aula depois, quem precisar de acesso ao Código Mestre, com um resumo dessa aula, inclusive, e com um exercício prático escrito, é só mandar um comentário para mim que eu mando o link para você entrar no grupo, tá bom?